Olá, tudo bem com você? Meu nome é Marcos Rosa e esse é o canal NR13 Descomplicada. Hoje nós vamos falar sobre como nós podemos fazer anotações em livros de registro de segurança de forma correta. Por que eu estou falando sobre isso? Porque hoje ainda muita gente faz isso de forma errada. Então quer saber mais? Fica comigo! Já se inscreveu no canal? Se ainda não fez isso, faça agora mesmo. Esse é o canal NR13 Descomplicada e nós entregamos conteúdo técnico para você. Por favor, compartilhe com os seus amigos, com os seus parceiros de negócios. Esse canal é o único canal do YouTube que tem tratado de forma constante sobre a norma NR13 e tirado dúvidas, que ajudam no entendimento dessa NR, que é a norma regulamentadora. Agora vamos direto ao assunto. Nós vamos falar hoje sobre como podemos preencher livros de registro de forma correta. Os vasos de pressão, tubulações, caldeiras e tanques metálicos, a partir da portaria 1082, que foi elaborada aí dia 18 de dezembro de 2018, fala que todos esses equipamentos precisam ter um livro de registro de segurança. Agora, como que nós podemos então identificar, ou como que nós podemos fazer esses registros? Nós vamos ver agora, dentro da norma, os itens que fala de cada um desses itens, de cada um desses equipamentos, tanto vasos como caldeiras, tubulações e tanques metálicos, o que a norma fala sobre livros de registros. Venha comigo então e veja direto na norma. Bem, então o primeiro item que eu quero mostrar para vocês é o item 13419, que fala sobre registro de segurança, para caldeiras, tá? Então aqui fala que o registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pasta ou sistema informatizado do estabelecimento com segurança da informação onde serão registradas. Todas as ocorrências importantes capazes de identificar, influir, na verdade, nas condições de segurança da caldeira. E B, as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional da caldeira, o nome legível e assinatura do profissional habilitado e do operador de caldeira presente na ocasião da inspeção. Esse último item aqui foi alterado, Antes não precisava do operador, agora precisa. É interessante então a gente entender que o livro de registro ele pode ser físico ou não, A partir dessa edição da norma, você pode ter um sistema informatizado, Desde que você tenha a segurança ou segurança na informação, Que seria aquelas as assinaturas digitais, Hoje muito conhecidas. Então você pode também ter dessa forma. A maioria, mais de 90% ainda, possuem livros de registros físicos, de páginas numeradas, conforme é solicitado aqui. O outro item que nós vamos ver sobre vasos de pressão agora é o item 13518, que também fala sobre os registros de segurança que devem ser constituídos por livros de páginas numeradas, aí é a mesma coisa, ou sistema informatizado, desde que o estabelecimento tenha segurança da informação. E aí você tem que colocar todas as ocorrências importantes, capazes de influir nas condições de segurança do vaso agora, E as ocorrências de inspeção inicial, periódica, extraordinária, devendo constar as condições operacionais do vaso, o nome legível e assinatura do PH, e no caso do registro, em livro físico ou cópias impressas, tá certo? Então é quase a mesma coisa que a caldeira, mas agora para vaso de pressão. O próximo item já é parte de tubulações, Então aqui a gente vai ver, o item 13641 fala sobre o registro de segurança, que deve ser constituído também por livro de páginas numeradas, por estabelecimento ou sistema informatizado por estabelecimento que contenha segurança da informação, onde serão registradas as ocorrências como vazamentos, muda um pouquinho, vazamentos de grande proporção, incêndios ou explosões envolvendo as tubulações abrangidas na linha E do subitem 1321, que tenham como consequência uma das situações a seguir. Olha lá, Será que isso que aconteceu influi nas condições de segurança das tubulações?
Será que existe um risco ao meio ambiente, né? Talvez com vazamento de produto químico ou algo parecido? Ou acidentes que implicaram em necessidade de internação hospitalar de trabalhadores, ou seja, aconteceu um acidente ou algo que fez com que o trabalhador fosse hospitalizado, né? Nesse caso você tem que fazer a anotação no livro de registro também. E aí o outro item, o último, é sobre tanques, né? Que fala sobre o item 13715, que fala sobre o registro de segurança, que deve ser também constituído de livro de páginas numeradas, né, pastas ou até sistema informatizado, estabelecimento com segurança da informação, onde deve ter também todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos tanques, né, agora, e as ocorrências de inspeção inicial, no caso de todos os tanques, a partir da portaria, né, 1082 de 18 de dezembro de 2018, todos os tanques que foram montados depois dessa data tem que ter inspeção inicial. Os demais periódicas e extraordinárias, devendo constar também as condições operacionais do tanque, nome legível e assinatura do responsável técnico formalmente designado pelo empregador, no caso do registro, no caso de registro do livro físico ou páginas impressas. Então, em todos os itens, né, tem que ter a ocorrência que a gente chama da inspeção, tá certo? E aí, além disso, né, como que é esse livro, né? Eu até tirei fiz uma imagem aqui para que vocês entendam. É esse livro aqui, ó. É um livro ATA, né? Que tem lá páginas numeradas para que você possa preencher de forma correta em todas essas situações aqui que já foram citadas, tá certo? Bem, então conforme a gente observou, né? Em cada uma dessas tratativas que você tem com os equipamentos, você tem que fazer essas anotações no livro de registro. E é importante, né? Todos esses equipamentos que são tratados pela NR13, tanto caldeiras como vasos de pressão, tubulações e também agora tanques metálicos, a partir da última portaria 1082 de dezembro de 2018, todos eles precisam ter esse livro de registro, incluindo aqueles vasos de pressão que estão talvez que não tenham necessidade de fazer a inspeção inicial. Nós tratamos isso num vídeo, né, anteriormente, que era vasos de pressão com produção seriada, lembram disso? E o item 13.5.4.4.1 ali fala sobre você ter que ter um livro, né, fazer uma ocorrência de início de funcionamento do equipamento, mesmo sem a inspeção inicial. Então você tem que colocar isso no livro de registro. Então até para esses equipamentos que são produzidos de forma seriada, que são os compressores de ar, na maioria das vezes, você precisa também ter eles como obrigatoriedade, né? Você tem que fazer a abertura desse livro. Esse livro ele tem, na capa dele você pode colocar todas as informações dos equipamentos, né? Mas ele tem que ter um termo de abertura do livro e tem que ter a primeira inspeção, ou no caso, a data de funcionamento, de início de funcionamento do equipamento, tá? Assinado por um profissional habilitado ou por um responsável, tá certo? Então esses 3 itens é necessário. Eu já vi algumas empresas ou alguns profissionais pegar um livro desse de registro e abrir para vários vasos de pressão. Então você tem um livro de páginas numeradas, aí ele coloca lá, da página 1 até a página 30 eu vou usar para o equipamento TAG 001. Da página 31 a página 60 eu vou usar para o TAG 002. Só que isso, o que acontece? Fica uma bagunça, na minha opinião, né? E apesar da norma ela não ser diretamente, né, clara, que você tem que ter um livro de registro para cada vaso de pressão, ela não fala também o contrário, né? Para você misturar isso. Então, eu oriento, né, a todo o pessoal que faz treinamento com a gente, que faz o treinamento de alta performance principalmente, a colocar um livro de registro para cada vaso, para cada equipamento. Fazer tudo separado, porque é tratado de forma diferente. Às vezes você tem vasos de pressão até de categorias diferentes que o pessoal coloca no mesmo livro. Então acaba virando uma salada, né? E não é isso que a gente precisa. Não é isso que o nosso cliente precisa. Eles precisam de ter organização. A gente fala muito sobre gestão aqui, então a gente precisa manter essa organização, tá certo? E quando falamos desse tipo de registro, é bom a gente entender também
que é de grande importância que tudo que faça, né, fique ali. Quer ver um outro exemplo? Um caso que acontece muito, né? É você fazer a inspeção periódica do equipamento, e aí você coloca lá a data da inspeção e você reprova esse equipamento por algum motivo. Talvez, um exemplo, falta de certificado de válvula de segurança. Então você fez um relatório de inspeção periódica e constatou na inspeção que a válvula de segurança não tem certificado de calibração. Então você não sabe ao certo qual que é o set point que a válvula de segurança está calibrada. E aí você colocou isso como um risco grave iminente, como é, né? É um risco grave iminente. Você pode ter problemas, risco, né, de vida até, por um problema como esse. Então você coloca lá no registro, no livro de registro, que o vaso de pressão apresenta esse problema e apresenta então um risco grave iminente naquela data. Vamos dar um exemplo aqui, que você inspecionou aquilo em janeiro de 2018, em janeiro de 2019. E aí o seu cliente, né, ou o proprietário do equipamento, ele pega aquela informação e fala: não, vamos corrigir isso antes de colocar o vaso para funcionar. E aí em fevereiro ele vai lá, faz a calibração da válvula, né, e traz esse certificado da válvula, que foi feito em fevereiro, e pede para você: olha, altere lá o meu relatório, né? E aí você fala para ele: não, eu não posso alterar o relatório, porque existe uma linha do tempo do equipamento. Então, o registro de segurança, o livro de registro de segurança, é o que vai mandar nessa linha de tempo do seu equipamento. Então, se você teve uma reprova em janeiro e em fevereiro você corrigiu aquele problema, você tem que ter no seu livro de registro uma ocorrência reprovando e uma segunda ocorrência anulando aquela primeira, né? Falando: olha, de acordo com o item tal do relatório, onde apresentou risco grave iminente por falta de certificado de calibração da válvula, foi-se realizado então a certificação ou a calibração da válvula e o certificado número X está sendo anexado junto ao relatório. A partir de agora, então, né, dessa data, o vaso de pressão está apto a funcionar, né? Isso pode ser feito pelo proprietário, né, ou pode ser feito também pelo profissional habilitado, mas não se pode alterar relatório, sendo que você já colocou, né, e é obrigatório você colocar uma ocorrência dentro do livro de registro falando sobre o que ocorreu na inspeção. Então você está reprovando, no relatório está reprovando, depois você vai aprovar mediante um certificado de calibração, anexar esse certificado de calibração dentro do seu relatório e aí só vai ter essa anotação dentro do livro de registro, mantendo assim uma linha do tempo do equipamento, tá certo? Por isso que eu costumo dizer, né, quando você faz uma gestão integral de todos os equipamentos do seu cliente ou de uma planta industrial, por exemplo, você fica responsável, né? O profissional habilitado fica responsável em fazer essas anotações. Quando é uma inspeção por spot, inspecione aqui 30 vasos de pressão e você tem algumas situações como essa, você simplesmente está entregando um trabalho. Se o proprietário quer que você vá lá para fazer atualizações dos livros ou novas verificações de tomadas de decisão ou de certificados, por exemplo, que foram feitos posteriormente, isso é um outro assunto. Você tem que então fazer uma nova venda de um dia, de uma diária sua, para ir lá e colocar isso em ordem, tá certo? É assim que funciona. Não podemos então fechar os olhos para a linha do tempo do equipamento. Reprovou, beleza, não tem problema, isso vai acontecer mesmo. Coloque lá no livro de registro que está reprovado. Colocou a situação em ordem, registre novamente no livro de registro o que aconteceu e por que você fez, então, ou como você colocou aquilo em ordem, tá certo? Bem, gostaria muito de agradecer vocês novamente, pedir para que vocês continuem, né, se adequando e assistindo aqui aos nossos vídeos, que realmente são vídeos de conteúdo técnico, são vídeos que chamam a atenção de quem está na área. E eu tenho gostado muito do que eu tenho lido, né? O pessoal tem colocado aí algumas observações, tem colocado também algumas sugestões de tema, até tem agradecido, né, pelo fato da gente estar fazendo esses vídeos, estar colocando isso na internet de forma gratuita, então isso realmente tem facilitado, tá bom? Gostaria de agradecer de coração a todos vocês e, novamente, fiquem com Deus.